Olá, boa noite, boa noite. Pessoal, primeiramente eu queria me desculpar e eu atrasei uns minutinhos e dei uma cochilada. Eu tô tão cansada que eu acabei dando uma cochilada e recebi aí uma mensagem de uma pessoa me acordando aí. Boa noite, Sol, quanto tempo? Boa noite, Alisson, seja bem-vindo. Pessoal, vamos lá. Eu quero ser breve, tá bom? Eu vim aqui hoje mais porque Deus tocou meu coração e pediu para que eu falasse um pouquinho sobre a minha experiência com a depressão, né? O assunto é um assunto bem delicado, é um assunto que muitas pessoas passam por depressão, pessoas que talvez como eu não aceitem. Eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo comigo. Basicamente, a depressão eu aprendi, eu descobri. Ela não é algo que acontece da noite pro dia, tá? É um mix de sensações, mas na verdade, assim, ela é uma. Como é que eu vou dizer para você? É um excesso de passado na nossa vida, onde a gente se acha incapaz, a gente se acha. Boa noite, Stephanie, meu amor. Então, assim, eu demorei muito para entender, né? E tem uma área na minha vida que é uma área que o inimigo, vamos dizer assim, deu uma sapateada, né? Sempre tem, todo mundo tem aquela área que, sabe aquela área que nunca vai pra frente, que sempre acontece alguma coisa? Pois é, na minha vida foi, vamos colocar no passado, a vida sentimental. Então, a maioria das mulheres passam, já passaram ou infelizmente vão passar por isso. A área sentimental é uma área bem difícil, assim. Até mesmo porque o inimigo ele não gosta de família, tá? Ele não gosta. Então, a família ela significa força, força de Deus, né? Porque as pessoas, elas quando você se relaciona, quando você casa, você está constituindo o projeto, é o começo de uma família, e a família está no coração de Deus. Óbvio que tudo que tiver no coração de Deus automaticamente é o alvo do inimigo. Então, eu tive algumas decepções na minha vida, como todo mundo sabe aí, eu já não sou novinha mais, hoje eu tenho 41 anos e eu tinha alguns medos, né? Eu tinha medo de ficar velha, sozinha e de morrer. E eu não conhecia Jesus quando eu tinha esses medos. Então hoje Deus me colocou para falar sobre isso. Então eu vou falar basicamente sobre isso e vou tentar dar uma pincelada. Você depois que tiver interesse, se inscreve lá no meu canal no YouTube, Luana Micena, e lá alguns vídeos temáticos. Você vai conhecer um pouquinho mais da minha pessoa, da minha história, da minha vida. E querendo ou não, é um testemunho. Então, quando a gente fala em testemunho, não é um conteúdo de uma vida toda, até porque a gente está vivendo e cada dia tem um testemunho de vida, uma conquista. E a depressão foi algo que eu não quis aceitar. Então, assim, chegou uma determinada fase da minha vida que eu olhava para trás e falava: por quê? Não dá certo, não consigo, o erro tá em mim, o que eu tô fazendo de errado? Então, a gente se culpa e a culpa não é nossa. E aí a gente tem alguns pensamentos ruins, onde a gente começa a fazer uma reflexão da nossa vida, do passado, e a gente percebe que nada foi para frente, que não deu certo, que não aconteceu, e a gente começa a querer entender, né? Só que a gente não entende. Então,
tudo que é de negativo começa a fazer parte do nosso pensamento. Então a gente começa a prestar atenção que não é só a vida sentimental, que a gente também não foi feliz em determinada área, e a gente perde um pouco o sentido das coisas, a gente começa a achar que a gente está no lugar errado, que a gente tá fazendo coisas erradas, que ninguém mais olha pra gente, que todo mundo olha com olhos negativos, enfim, então são várias coisas, vários sentimentos, cada pessoa tem uma reação, e chegou, assim, um momento que duas pessoas perceberam, né, que era uma pessoa que trabalhava comigo, uma amiga, que trabalhou muitos anos comigo, e ela falou, amiga, você tá mal. E eu falei, não tô mal. Amiga, você precisa ir na psicóloga. Eu falei, não preciso ir na psicóloga, porque eu não sou louca. Quem vai no psicólogo é quem tá louco, quem tá doente. Eu me recuso, eu não vou tomar remédio. Remédio de tarja preta é coisa de louco e eu não aceito. Essa foi a minha reação quando eu vi alguém dizendo que eu precisava de ajuda. Eu não aceitei, eu não quis, enfim. Me achava autossuficiente. E a minha filha, porque ela começou a perceber que eu trabalhava, nunca deixei de trabalhar. E quando eu chegava em casa, eu me trancava no quarto e me jogava na cama e ficava no escuro e, sabe, eu não queria saber, não queria conversar, não queria fazer nada, nada. Chegou um determinado momento que era, nem lembro que época que era, se eu tava de férias, se eu tava desempregada, eu não consigo me recordar. E eu fiquei trancada dentro do quarto 3 dias seguidos. Esse foi o meu limite. Então, cada um tem o seu limite. Eu sempre fui uma pessoa ativa, uma pessoa no 220. Então, imagina você que é ativo como eu, que não consegue ficar parado. Eu fiquei trancada dentro do meu quarto durante 3 dias consecutivos. E nesses 3 dias eu não saí para absolutamente nada. Eu não levantei para beber água, eu não levantei para ir ao banheiro, eu não tomei banho, eu não escovei os dentes, eu não queria, eu não tinha gosto, eu não tinha vontade, eu não tinha paz. E tudo para mim era, sabe, eu não queria mais fazer parte, não queria. Só que tem algo que, mesmo sem eu conhecer a Cristo, eu nunca desejei a minha morte. Nunca, nunca, nunca. Nunca falei, eu quero morrer e tirar minha vida. Porém, teve um determinado momento que foi esse, mais precisamente, que eu quis jogar tudo fora, sabe? Eu falei, Senhor, eu não faço parte de nada, não tenho nada para oferecer, eu só fracassei, nada deu certo. Sou filha de pais separados, a minha família não deu certo, deve ter uma maldição hereditária na minha vida, na minha família. Eu me relacionei 3 vezes, né? Tentei me relacionar 3 vezes, não consegui casar, ninguém me honrou, então é sinal de que eu não mereço ser honrada. E então era assim que eu me sentia, era assim que eu falava. Eu tinha necessidade de estar com alguém, porque eu tinha os medos de ficar velha, sozinha e morrer. Então eu tinha necessidade. Eu achava que eu precisava de alguém para me fazer feliz. Eu achava que tinha algo me faltava, e realmente me faltava, só que eu não sabia distinguir o que era. Então, como eu fui uma pessoa que eu sempre namorei, então a minha vida foi preenchida, né, basicamente em 3 relacionamentos que deram errado. E eu não entendia, não entendia. Então eu falava, poxa, todo mundo fala que eu sou legal, que eu sou bonita, que eu sou isso, que eu sou aquilo, por que eu não dei certo? Então isso foi muito ruim para mim, sabe? Então eu via todas as minhas amigas se dando bem, todas as minhas amigas namorando, ficaram noivas, casaram, sabe? E eu não conseguia desenvolver, porque, sei lá, por mais que eu tivesse passado por esses relacionamentos que foram de longo tempo, eu não fui honrada como eu queria e como eu merecia. Ninguém me deu uma aliança, ninguém me pediu em noivado, ninguém falava de planos de casar. Eu cheguei a morar com uma dessas pessoas, né? Mas
não queria me levar pro altar, não queria. E eu tinha uma visão do mundo, né? Que, eu tô casada. E não é, gente. Casamento é uma união onde você chama Deus, sabe? Então, assim, eu não critico ninguém, eu não julgo ninguém, mas eu tinha uma visão que talvez hoje você tenha, que para você seja comum, mas depois que você passa a ter um relacionamento com Deus, muitas coisas mudam, sabe? Você começa a ter uma visão diferente. E aí você começa a entender, aí você começa a olhar para o lado e ver por que que os relacionamentos não dão certo, por que que as coisas dão errado. E naquela época nada fazia sentido para mim. E aí eu falei para Deus, Deus, foi o Senhor que me deu a vida, então só o Senhor pode tirar, por favor, me leva daqui. Eu não tinha o Guilherme ainda, e eu tava muito mal, assim, né? E minto, perdão, eu estava grávida e esse foi o start de tudo, porque quando eu engravidei do Guilherme, eu tinha promessa de casamento, eu tinha promessa de, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nada aconteceu. Então, assim, quando eu me vi grávida, foi o momento que eu mais precisei, a pessoa, assim, foi embora, né? Então, disse que não sabia o que fazer, enfim, e eu pensei que era uma reação de tô assustada e tal e tudo mais, mas assim, eu não julgo a reação, porque eu aprendi que as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite, né? Então, se você hoje é maltratado, maltratada, você permitiu chegar até aí, então você tem que mudar, você tem que mudar a situação, você não pode continuar permitindo isso na sua vida. E eu permiti. Então, por carência, por inocência, por comodidade, sei lá, porque eu não queria estar sozinha. Então, às vezes, a gente acaba se sujeitando a coisas e não é legal isso, porque a gente se maltrata. E aí, quando a pessoa foi embora, foi o start, porque eu falei, ué, então, assim, como se não bastasse, a pessoa reatou um relacionamento anterior, engravidou a ex, que hoje é atual, e ela foi honrada. Então eu ficava pensando, o que que eu fiz de errado? E eu fui colocada como, sabe, me senti um lixo, me senti um nada. E no primeiro momento, como mulher, a gente fica com raiva, só que a outra pessoa não tem culpa, né? Às vezes a situação acaba sendo vítima tanto lado de cá quanto lado de lá, porque, enfim, no fundo a gente nunca sabe o que a pessoa realmente é, né? Até que ela prove. Então, assim, palavras o vento leva, então são atitudes. E quando eu me vi sozinha, eu já tinha Bianca, sabe? Eu tive um relacionamento que foi muito juvenil, vamos dizer assim, eu era muito jovem. E eu fiquei com o pai dela, a gente ficou junto e tudo mais, só que eu abri mão, porque foi um relacionamento que ele começou a usar drogas, enfim, então assim, foi tudo muito conturbado na minha vida, e eu sempre me sujeitei a ajudar a outra pessoa e querer estar com a pessoa. Eu tenho os meus defeitos, eu era muito imatura, era muito insegura, era muito ciumenta, então eu sei que eu tenho parcela de culpa, além da parcela de culpa de ter permitido, né? Então, aí eu me vi perdida. Falei, cara, que significado tem agora? Eu vou estar de barriga de uma pessoa que não tá comigo, vai casar com outra, enfim, vou sair como se eu fosse a errada da situação, enfim, isso são alguns detalhes, tá? Que o Espírito Santo de Deus tá me direcionando para falar, mas assim, basicamente eu sofri muito, sofri pra caramba. Tem algumas coisas algumas pessoas que me conhecem, sabem um pouco da história, eu nunca gostei de ficar expondo, mas eu faço o que Deus fala, o que Deus manda, porque eu sei que a minha história, eu não tô aqui para me vitimizar, falar para você, olha, eu sou coitadinha, não, eu sou responsável pela minha vida, porque Deus realmente, Ele permite todas as coisas, mas tem prova que a gente pega com a mão, porque nenhuma dessas vezes eu perguntei para Deus se era da vontade dele, a não ser
o segundo relacionamento que eu perguntei, só que eu perguntei depois de já ter iniciado. E Deus disse para mim claramente que não era. E eu não quis aceitar. E quando Deus disse não, eu disse sim, eu vou pagar o preço. E eu paguei, e foi quando eu fui agredida, tá? Essa pessoa, eu quero deixar claro, porque algumas pessoas me acompanham, o pai do meu filho, nem o pai da Bianca e nem o pai do Guilherme nunca levantaram a mão para mim, tá? Então foi o segundo relacionamento onde eu não tive filhos com ele, tá? Foi uma fase, talvez, da vida dele, enfim. Eu não vou citar nomes, né? Por questão de exposição, óbvio. Mas eu quero falar para você que a gente tem formas de se livrar disso. Então, colocar Deus na frente de tudo, pedir discernimento, sabe, para Deus, para que Ele direcione. E aí, o que, que eu resolvi fazer? Eu descobri tudo isso, eu fiquei muito mal, muito, muito mal. E eu resolvi ficar esses 3 dias enfurnada dentro de casa, chorando, 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 chorando. E até que eu tive uma visão, né? Eu tava sem comer, sem nada, e eu tive uma visão, não tomava remédio, de um lobo ao redor da minha cama, babando, muito assim, sabe? Parecia que tava com fome, querendo comer, e parecia que ia me devorar. E quando eu vi aquela imagem, eu sabia que era atrelada a coisa do mal. Imediatamente eu ouvi no meu ouvido uma voz sussurrando, dizendo: vai na janela, eu moro no 5º andar e, e eu tenho medo de altura. Só que eu ouvi pela segunda vez e eu não hesitei em ouvir pela terceira. Quando eu ouvi pela segunda vez, eu levantei. Eu sempre fui muito medrosa com essas coisas e falei: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. O diabo não vai tomar conta da minha vida, da minha casa e dos meus sonhos. Não vai, não vai. E eu saí correndo e fui para a primeira igreja, porque eu senti aquele desejo de ouvir uma palavra. E quando eu cheguei na igreja, ninguém me conhecia. Assim, conhecia de vista, mas não sabia o que estava passando. Eu estava grávida de pouco tempo. E eu chorava e os louvores falavam comigo. E eu falei no meu coração: Deus, por favor, fala comigo, senão hoje eu vou tirar a minha vida. Eu não quero mais ficar aqui. Assim, eu nunca pensei em pegar uma arma e fazer nada contra a minha vida, mas quando eu disse para Deus que eu ia tirar minha vida, eu ia desistir, eu não queria mais, eu ia me jogar, sabe? Me jogar na cama e não querer mais nada. Então, eu cheguei lá e uma pessoa veio falar comigo e falou no meu ouvido assim: Deus está te enviando a esperança. E aí eu chorava, 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 porque assim, só eu sabia que estava grávida. E eu sei que Deus ama as crianças são como anjos. E aí veio uma outra pessoa e falou para mim assim: enquanto o pastor falava com você, eu vi uma luz do céu descendo sobre a sua cabeça. Aí veio uma senhora na hora que eu tava saindo e falou: a hora que estavam te entregando, o pastor tava te entregando alguma coisa, conversando com você ali, eu via 2 anjos do seu lado, um de cada lado, um da direita e da esquerda. Deus te guardando, e eu sabia que era óbvio que Deus estava me iluminando, porque uma vida, às vezes, né, poxa, fulano engravidou, que falta de cabeça e tudo mais, mas uma gravidez, ela é uma dádiva, um filho, uma bênção do céu, então não tem nada mais bonito que Deus possa nos presentear do que um filho, porque imagina uma doença, né, uma doença é para a morte, e um filho. Então, quando ele diz, estou te enviando a esperança, é que você não está mais sozinha. E eu peguei aquela palavra. Quando eu peguei aquela palavra, eu me enchi de coragem. Gente, eu me senti a melhor pessoa do mundo. Eu saí de lá aliviada. Sabe quando você parece que você chorou nos braços de alguém? De um pai que eu não tinha? De uma mãe que já tinha ido embora? Minha mãe já tinha falecido? Eu não tinha ninguém, sabe? Eu não tinha pessoas para confiar. Porque eu tive muitos amigos de copo, muitos amigos de balada, muitos amigos de cerveja, mas em nenhum momento ninguém percebeu, só essa única amiga do trabalho e a minha filha.
E aí eu voltei para casa e no outro dia eu queria ir de novo. Por quê? Porque eu queria ouvir aquela palavra, eu queria sentir aquela sensação, eu me senti abraçada. Então aquilo me deu esperança. Então foi na igreja que eu encontrei a paz, porque eu senti o amor de Deus, eu senti o cuidado, o carinho quando ele falou algo que só eu sabia, ninguém sabia que eu estava grávida. E aí eu falei, eu tinha chegado a cogitar a possibilidade de não ter meu filho. E eu sempre fui contra isso, mas eu falava, como eu vou ter condições para levar isso adiante? Eu cheguei a falar isso pro pai dele, ele ficou muito bravo. E eu falei para ele, você fala é fácil, você vai virar as costas, você vai embora, quem vai criar sou eu, e você vai vir buscar os finais de semana ele bonitinho, mas quem vai passar sou eu. Mas assim, eu fui muito abençoada porque ele é um pai maravilhoso, é um pai presente, sabe? É um pai amigo, ele me ajuda muito, então eu não tenho o que reclamar. Não foi do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu esperava, porque eu depositei sonhos, expectativas sobre uma pessoa, só que esse é o nosso problema. Nós depositamos confiança sobre pessoas e a nossa confiança tem que vir do Senhor. Ele é o único que não falha. Sabe por quê? Não porque o cara não presta, mas porque ele não está disposto. Às vezes as pessoas falam para você que elas te amam, mas na verdade elas querem só te agradar e para não te magoar, porque a geração de hoje ela não está disposta a ser verdadeira. Ela mente para agradar, para para ser aceita. E eu sou da geração raiz, né? Essa geração agora Nutella é desse jeito, e eu sou geração raiz, eu prefiro a verdade, por mais que doa, sabe? Eu prefiro que você me conte a verdade, eu não gosto de ser enganada. A verdade, ela dói uma vez só, a mentira toda vez que é lembrada, então toda vez que é lembrada dói. Só que ela dói até você permitir, porque quando você se curar e você se livrar do que te faz mal, você vai falar numa boa, que nem hoje eu falo de boa, eu nem choro com isso, mas antes eu não queria falar, eu tinha vergonha. E, e eu falo, porque o que eu tô falando aqui vai servir para alguém. Alguém tá passando, alguém já passou, sabe? Com certeza vai servir para alguma coisa. Então, nós estamos aqui nessa terra de passagem, a gente precisa se ajudar. E foi aí que eu saí, gente, da depressão. E eu sempre falei para Deus que eu ia me entregar para Deus de corpo e alma. E quando eu fosse, eu não ia ser uma crente qualquer, eu não ia fazer vergonha ao evangelho, eu não ia, sabe, negar a palavra de Deus. E eu falei que eu queria ser diferente. E pela misericórdia do Senhor, eu creio que eu tenho tentado ser uma pessoa de luz, sabe? Porque a vida já é tão difícil, então a gente precisa, assim, tentar ser melhor todos os dias. Sou cheia de defeitos, mas eu me orgulho de onde Deus me tirou, porque tudo foi pela misericórdia dele. Então, quem me conhece sabe, hoje as pessoas me veem, caramba, mas ela tirou uma foto sorrindo, feliz, deve estar apaixonada. Eu tô apaixonada por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Às vezes eu ouvia as pessoas falando e falava, ai, que ridículo, que cafona, mas eu sei hoje o que é isso. Eu sinto na pele. Então eu não faço nada fora da direção de Deus, da direção do Espírito Santo, porque eu sei de onde ele me tirou. Ele me tirou do fundo do poço quando eu estava sozinha, não tinha ninguém. Meu travesseiro era só lágrimas. As minhas noites eram, sabe, eternas, elas não acabavam. E o meu choro era doído. Então, quando eu olho para o meu tapete que eu tenho aqui do lado, eu me recordo quanto ele foi importante na minha vida, quantas orações de joelho, como Deus é estrategista, e foi através da dor que eu conheci o amor de Cristo. E isso foi muito bom, muito importante para mim. Então, eu não tenho como colocar alguém na minha vida se Deus não tiver, porque assim, aqui no coração a gente tem um vazio, que era o vazio que eu procurava. E eu, durante muito tempo, eu procurei em baladas, em bebida, e tentei me afundar nesses 3 relacionamentos que eu tive, só que a nossa vida, a gente tem que ter algumas prioridades. E a minha prioridade era
o relacionamento. Então, era Deus no céu e a pessoa que estava comigo na terra. Eu fazia tudo pelaquela pessoa, eu me anulava pela pessoa. Eu podia gostar de fazer uma coisa, mas eu deixava de fazer aquilo para agradar outra pessoa e não pode ser assim. Você nunca pode se anular. A pessoa, ela tem que gostar de você verdadeiramente por quem você é. E se você não gosta de você, você não se aceita, ninguém vai te aceitar. Então não tem como você maquiar, você deixa de fazer, se anular para agradar o outro, a pessoa vai achar que você é de uma maneira e depois não adianta querer mudar, porque não vai agradar. Então, assim, e isso aconteceu na minha vida e muito foi aprendizado. Então eu comecei a conhecer a palavra de Deus e entender que Deus criou o relacionamento, sim, mas não é bagunçado. E aí foi onde eu resolvi fazer o meu propósito. E eu falei, Senhor, chega. Chega de sofrer. Eu não quero mais sofrer. Então, a partir de hoje, eu vou entregar o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e homem nenhum vai pôr a mão no meu corpo. Porque o que adianta ser bonita, ter um corpo bonito, legal, e eu não ter uma pessoa que me valorize pelo que eu sou. Então, eu quero ser a diferença. E eu voltei ao patamar de princesa, porque eu sou uma princesa de Jesus hoje. Por quê? Só pelo fato de eu não ter relação hoje? Não, não é isso, porque eu consegui entender o verdadeiro sentido da vida, eu consegui entender o propósito de Deus na minha vida, e isso faz esse brilho nos meus olhos ser diferente. Se você pegar as fotos que eu tenho do passado, meu Facebook tá aí, ó, aí tá, tem fotos do passado, porque a minha história eu não escondo, eu não tenho vergonha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque tudo o que eu fiz, quando eu fiz, eu queria fazer, foram decisões que eu tomei e naquele momento era o que eu queria fazer. E ninguém nunca me impediu de fazer as coisas que eu queria, eu sempre fiz, eu fui sempre uma pessoa determinada, eu nunca desisti de nada na minha vida. Então, muito teimosa. Então, essa teimosia me levou a lugares bons e ruins. Me fez crescer e amadurecer, mas eu agradeço a Deus pelas lutas e pelas dores, pelos espinhos, pelas lágrimas, pelas derrotas, pelo choro, pelo abandono, sabe? Pelo desprezo. Eu agradeço demais a Deus por isso, porque foram essas coisas que me tornaram a mulher que hoje eu sou. E eu não deixo mais ninguém fazer isso comigo. Eu não permito mais. Então, eu adquiri novamente o amor próprio e eu não consigo colocar isso como numa escala de prioridades lá embaixo. Primeiro é Deus da minha vida, segundo sou eu. Depois vem os meus filhos e em quarto lugar, qualquer outra coisa. Então, eu fiz um propósito com Deus e disse que ninguém tocaria meu corpo. 2 anos e meio, eu não tenho contato físico com ninguém. Para estar do meu lado, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Para estar comigo, tem que gostar de orar, tem que aprender a jejuar. Pode não saber, mas tem que ter intenção, porque se não tiver visão do reino, visão do céu, não adianta nada estar comigo, porque não vai combinar, não vai bater, porque eu não vou ceder aos prazeres da carne para desagradar a Deus, porque Ele é meu melhor amigo. Eu não vou trair a confiança dele, sabe? Às vezes a gente coloca pessoas na nossa vida que a gente fala que é amigo, parceiro, conta, primeira oportunidade a pessoa vira as costas e ela taca tudo no ventilador do que ela sabe de você, ela acaba com a sua vida, a confiança que você teve, coisas que você contou, medos, fraquezas, sonhos, e a pessoa vai, entendeu? E aí você é decepcionado de novo. Então, ó, fecha a boca, não conte tudo a todo mundo, selecione as pessoas para estarem do seu lado e ame a Deus sobre todas as coisas. A depressão é uma doença, cada pessoa reage de uma maneira, mas eu, em primeiro lugar, eu não aceitei que estava doente, eu não quis, eu nunca quis ir no psicólogo, eu nunca fui, eu não tomei nenhum remédio, nunca tentei suicídio, mas porque eu sempre fui uma pessoa teimosa, uma pessoa muito determinada. E quando eu entendi que tinha coisas espirituais, eu não tô falando, a depressão é um demônio, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque tem crente bitolado que fala isso, eu acho o cúmulo do absurdo, é porque nunca passou. Então eu sei e eu posso falar com propriedade. A depressão, ela é uma doença reconhecida, porém, é uma doença da alma. E eu faço uma pergunta para você hoje.
A doença da alma cura com o quê? Qual é o remédio que atinge a alma, senão o Espírito Santo de Deus? Então, estar com depressão não é falta de Deus. Muitas pessoas amam a Deus, servem a Deus, seguem a Deus e todos estamos disponíveis a cair nisso. Mas a depressão é a falta de superação, é a falta de força para superar, é o excesso de passado, é o acúmulo de negatividade na sua cabeça do que deu errado e aí isso te impede para que você prossiga. Então, depressão é excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. O problema é que nós estamos vivendo o tempo fora do tempo, porque se a gente passar a viver o hoje, que é o presente, uma dádiva dos céus, a gente não vai passar por esse processo. A gente vai conseguir equilibrar, a gente vai conseguir, né, não deixar que as coisas nos dominem, tá bom? Então, vamos buscar o equilíbrio e buscar Deus, pedir sabedoria, discernimento e força, mas se você não der o primeiro passo, não adianta. Eu entendi e eu quis. Se eu tivesse ficado na cama, nada ia acontecer, nada ia mudar, só ia piorar. Então eu resolvi sair. Quando eu saí um dia, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Eu voltei de novo, até que eu me senti segura, me batizei, fiquei. E hoje faz pouco mais de 2 anos que eu estou na igreja firme, sou diaconisa já e pela misericórdia do Senhor, e tô fazendo a vontade dele, né? Do jeito que ele manda, a gente faz. E é dessa maneira, tá? Então, seja forte, seja firme e vamos se ajudar, tá bom? Depressão tem cura sim, basta você querer. É difícil, muito, mas tem algum ponto seu aí dentro que precisa ser dado o start. E só quem pode apertar esse botão é você. Não adianta o mundo inteiro querer te ajudar e você não. As pessoas não vão se preocupar, porque compaixão só sente quem passa, tá? Então não espere que as pessoas se compadeçam de você. E uma dica, eu tenho o grupo dos depressivos, eu falo sempre para eles, chamo eles de família. Falo, família, é o seguinte: você não tem coragem de dizer, de assumir que tem depressão. Então não cobre do outro que ele te socorra, porque como é que eu vou socorrer alguém que sempre finge estar bem? Então é uma mão de via dupla. Grita, socorro. E quem não te socorrer é porque não te ama. Mas com certeza Deus vai enviar alguém para te socorrer. E se você deixar, Ele mesmo vai te socorrer, assim como Ele me socorreu. Tá bom? Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus no seu coração. A depressão tem cura, eu venci. Você também pode vencer. Vamos lá? Tchau, tchau.